Oi gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que eu percebi que vocês gostaram bastante e que eu também gosto, acho bastante interessante, que são livros, leituras e as coisas relacionadas com esse universo. Hoje eu vou falar dos meus 5 livros favoritos da vida até o momento. Só escolhi 5 porque, primeiro, para o vídeo não ficar tão longo e cansativo, e também para poder trazer mais sobre esse assunto nos outros vídeos. Uma coisa que eu gosto muito é de escutar sobre as pessoas falando sobre os livros que elas mais gostam, né, sobre os seus favoritos, porque é uma forma de você conhecer mais sobre o outro. E também, outra coisa que eu gosto muito é de acrescentar livros na minha lista de leitura, mesmo que eu vá demorar horrores para ler. Eu não sou uma pessoa que lê livros muito rápido e nem numa quantidade enorme por ano, enfim. Mas uma coisa que eu gosto muito é de acrescentar na minha lista, ir lá no Scoob e botar minhas próximas leituras e tudo mais. Então, se você quiser, já pode deixar aí nos comentários o seu livro favorito, que aí eu vou acrescentar na minha lista. E é isso. Eu não sou muito de reler os livros, né, que eu leio. Primeiro porque, como eu já disse, eu não sou uma pessoa que lê com uma quantidade muito grande. Então, eu sempre fico meio assim pra ler de novo, porque no tempo que eu leria um livro que eu já li, eu poderia estar lendo algo novo e tudo mais. Mas esses 5 livros que eu vou trazer aqui são livros que eu amaria poder ler de novo. Algum desses livros eu li faz muito tempo, eu já nem lembro direito da história e nem das coisas. Outros são mais recentes, mas todos me impactaram de alguma forma. Eu vou tentar não trazer nenhum spoiler aqui, não vai ser uma resenha, vai ser mais uma indicação mesmo do porquê eu acho que seria legal você ler esse livro e o porquê ele é importante pra mim. Ah, e outra coisa, também não vai ser em ordem de preferência, porque eu sou libriana e não consigo escolher nenhum livro, não consigo escolher nenhum favorito. Meus favoritos vivem mudando, então eu vou trazer aqui em ordem cronológica de leitura, né, do primeiro ao último que eu li. Então vamos lá, vamos pro primeiro. O meu primeiro favorito é um livro que eu li há muito, muito tempo. Eu não lembro nem o ano que eu li, assim, foi muito tempo. Que é esse aqui, que é o It, da Alexa Chung, que foi e continua sendo uma das minhas maiores inspirações da moda, assim. Ela realmente foi a It Girl da minha época, assim, o que mostra um pouquinho da minha idade, né? Mas enfim, quando eu li o livro foi realmente muito marcante pra mim. Eu recebi de presente, foi um presente de aniversário da minha irmã. E eu amei. Ele é muito lindinho, assim, com a capa de tecido. Infelizmente ele já tá bem velhinho, tá manchadinho, com marcas, assim, de uso e marca de idade também. E a capa de tecido eu acho uma coisa fofíssima, mas em compensação ele acaba ficando velho, né? Acaba ficando velho mais rápido. Tirando isso, assim, foi um livro que eu amei ler na época, que me ajudou, assim, a moldar um pouco da minha personalidade. Foi naquela época que eu tava, assim, entrando na faculdade, e aí, período de mudanças e de afirmações, e de você tá moldando o seu gosto, iniciando a vida adulta e tudo mais. Então foi um período de mudança pra mim. Esse livro me acompanhou bastante, assim, nessa época. Enfim, o livro, ele não é profundo e nem, assim, uma narrativa diferente ou nada demais. Mas ele é ótimo, ele é leve. E também ele traz algumas reflexões, assim, bacaninhas. Fora que ele é muito estético, assim, ele é muito bonito. E fica ótimo na estante, sabe? Aí ele vem com algumas reflexões, assim, e com umas fotos e também com algumas ilustrações que foram feitas pela própria. Então é um livro que eu li faz muito tempo, como eu disse, então eu pretendo ler agora um pouco mais madura, pra ver se ele ainda tem algum impacto sobre mim. Eu escolhi ele porque ele foi um livro que me ajudou a me moldar um pouco o que eu sou hoje. Enfim, ele tá aí entre os meus escolhidos. E é isso, vamos para o segundo agora. O meu segundo escolhido é esse aqui, Lanark, que é um livro que eu acho que eu nunca li nada igual na minha vida, nada parecido. É um livro que foi escrito por Alasdair Gray, que também é o mesmo autor de Poor Things, né, de Pobres Criaturas, que ficou mais conhecido agora por conta do filme, né, que foi adaptado para o cinema e que ganhou várias coisas no Oscar, ganhou várias estatuetas e que foi super bem recebido, aclamado pela crítica e tudo mais, que inclusive é o livro que eu tô lendo agora no momento. Mas vamos voltar a Lanark, que é esse aqui,
e que é o meu favorito. Mas eu sei que não é para todos os gostos. Se você curte livros que tem uma narrativa um pouco mais lúdica, esse é o livro para você. Mas se esse já não for o seu rolê, já não indico. Primeiro porque ele é um livro bem grossinho, assim, ele é grande e é uma viagem. Então, assim, é muito fácil de você se perder nele. É muito fácil de você não conseguir acompanhar muito bem a história. Então, é um livro realmente para quem já curte essa vibe um pouco mais lúdica, estranha e também, assim, uma coisa meio sem pé nem cabeça. Ele é dividido em 4 partes e ele não inicia na primeira parte, ele inicia na terceira parte. A ordem fica toda misturada. Então, começa com uma pegada meio sem cronologia, assim. Mas você vai se adaptando à medida que o livro vai seguindo, né? Então eu vou ler aqui só um pouquinho da sinopse que tem no site da Amazon para vocês terem um pouquinho da noção do que eu tô falando, assim, porque eu não consigo realmente explicar sobre o que é o livro, mas eu vou tentar através dessa sinopse mostrar um pouquinho da vibe que ele traz. Então, vamos lá, deixa eu dar uma lidinha aqui. Um trabalho de intensa imaginação e largo alcance, cujas técnicas de narrativa semeiam uma mensagem profunda, tanto no campo pessoal quanto no político. Essa obra fala da incapacidade humana de amar e a compulsão de tentar encontrar o amor verdadeiro. É um épico moderno, apocalíptico e experimental, realista e fantástico. Repleto de narrativas lúdicas, o livro é uma mistura de diversos gêneros, aparentemente díspares, do conto até a novela, passando por fantasia, ficção científica, autobiografia, crítica literária e realismo. Então é isso, assim, se esse tipo de livro lhe chama a atenção, eu realmente indico pra você. Eu lembro que quando eu li, faz um bom tempo também que eu li ele, eu não lembro muito bem da história, mas eu lembro de alguns trechos que me deixaram muito passadas. Eu lembro que o final ficou muito marcado em mim. É um livro que eu tenho muita vontade de reler, apesar do tamanho dele. Eu acho que com uma leitura só você não consegue digerir tudo que ele traz, sabe? E talvez na próxima vez que eu for ler, eu leia na ordem cronológica, da parte 1 até a parte 4, pra dar uma diferenciada, né? É um livro, assim, que eu lembro que quando eu li, eu ficava, nossa, como ele é genial, assim. Como essa mente conseguiu pensar em tudo isso. Ele tem uma criatividade, assim, que eu nunca vi em outro estágio. Só por isso, assim, já valeu super a pena, porque ele mostra quão longe é possível a criatividade do ser humano chegar. E a história é bem interessante também. Eu indico para você que curte uma coisa mais viajada. O terceiro livro escolhido é O Teste do Psicopata, de Jon Ronson. Eu já li ele mais recentemente, então eu tenho uma lembrança maior dos fatos e do livro em si. Jon Ronson é um jornalista que, a partir de uma pesquisa sobre psicopatia, ele desenvolve esse livro. E aí, nesse livro, ele entrevista várias pessoas, passando de profissionais, psiquiatras, psicopatas condenados, milionários, CEOs, vamos dizer assim, vários tipos de psicopatas. E a escrita dele é muito boa de ler, assim, muito fluida. A impressão que eu tive quando eu li esse livro foi que eu tava conversando com um amigo que, por acaso, tinha todas essas informações super interessantes pra compartilhar, sabe? Assim, foi uma leitura muito fluida, muito tranquila, apesar do tema ser pesado, assim, vamos dizer. Mas o tipo da escrita dele é uma escrita mais jornalística sobre os fatos e o tema em si. Então é muito interessante de se ler, assim. Apesar de eu achar um assunto muito interessante de como a mente humana trabalha, eu não tô muito nessa vibe, assim, de psicopata. Mas ainda assim é um livro muito bom. E que eu lembro que eu não conseguia parar de ler. Eu li no Kindle e aí depois eu comprei a versão física pra dar pra minha irmã, porque quero muito que ela leia, de tanto que eu gostei dele. Assim, é um livro que eu indico para várias pessoas também. Então, se você gosta de livros de não ficção e também com esse tema um pouco mais de psicopata e coisas assim, esse livro é um essencial, assim, para sua leitura, de verdade. Muito bom mesmo. 5 estrelas. O próximo livro é um livro, assim, que eu indico muito mesmo a leitura, que é Só Garotos, de Patti Smith. Só Garotos é uma autobiografia da cantora, escritora, enfim, artista Patti Smith. Tem como pano de fundo a história de amor e, assim, mais profundamente da amizade dela com o fotógrafo Robert Mapplethorpe. Acho que é assim que se pronuncia. Enquanto eles tentavam se posicionar mais na cena artística de Nova York. A escrita dela é muito irreverente e, ao mesmo tempo, é muito poética. E fala muito da contracultura americana
dos anos 70, sabe, assim. Então é muito interessante porque, além de tudo, é descrito por uma pessoa que realmente estava envolvida ali na cena, sabe? Uma pessoa que estava sabendo das coisas que estavam acontecendo. Não era uma visão de um repórter ou de um historiador, que já seria bastante interessante, mas sim de uma pessoa que estava ali no dia a dia e realmente morando nos corredores do Hotel Chelsea, sabe? Então é um livro apaixonante e muito interessante de se ler mesmo. Quando eu li o livro, eu já conheci um pouquinho do trabalho dela, principalmente como cantora, né? Das músicas mais famosas, assim, Dancing Barefoot ou Because the Night, eu acho que eu conheci essas duas. E aí eu não sabia do poder dela com a escrita, porque eu fiquei completamente apaixonada por toda a história, por toda a narrativa, assim. O livro me pegou do início ao fim. Realmente, quando eu li, eu só ficava assim, nossa, artista, sabe? Ela é uma artista do início ao fim, uma pessoa que nasceu para ser artista. Se esse tipo de assunto assim lhe interessa, sobre os anos 70, a cena artística nova-iorquina dessa época, o Hotel Chelsea, sabe? Então são coisas muito interessantes para você ler, relatos reais e muito inspiradores e ao mesmo tempo em alguns trechos muito brutais, assim, que retrata muito bem todo esse período, sabe? A escrita dela é impecável. Eu realmente estou ansiosa para ler os outros livros dela também. E um dia reler esse também. Tinha que ter um clássico por aqui, né? Um clássico é clássico por um motivo. E o meu escolhido é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Ele conta uma história que é ambientada no sul dos Estados Unidos, acho que na década de 30, por ali, em uma região que é impregnada pelo preconceito, principalmente o racial. E a gente conhece a história através do olhar de uma menina, né, da Scout, que é uma menina muito inteligente, muito esperta e questionadora também. Enquanto o seu pai, né, que é um advogado, ele arrisca tudo, né, pra poder defender um homem negro. Ele foi injustamente acusado de cometer um crime gravíssimo. E o que mais me pegou nesse livro foi como a história é contada através da ingenuidade de uma criança, da forma simples e esperançosa de uma criança enxergar a vida, sabe? E de como também a realidade acaba meio que destruindo e causando a perda da inocência da criança. Além de que ele acaba abordando diversos assuntos super importantes, assim, que são inclusive muito pertinentes até hoje. E ela trata de uma forma muito delicada, até porque se trata de uma visão infantil sobre tudo aquilo que está acontecendo. A escrita da Harper Lee é algo que me deixou muito comovida em diversas partes. Ela é muito fluida e rica em detalhes, então ela deixa você muito perto daqueles personagens. Você acaba se apegando muito a eles, assim. E também são personagens muito interessantes e muito bem escritos. Se você não leu ainda, né, que é um clássico, então assim, é mais fácil que você já tenha lido. Mas, se não leu, é um livro que vale muito a pena a leitura. O livro ele também foi adaptado para o cinema, para um filme igualmente bom. O filme é de 62, se eu não me engano. E ganhou o Oscar de melhor ator, roteiro adaptado e também direção de arte. E é um filme muito, muito bacana também. Desde as primeiras páginas, assim, é um livro que você é pego pelaquela história e só consegue largar mesmo quando você termina, porque ele fica com você por muito tempo. É um livro que, depois que você termina de ler, você ainda fica ali pensando e analisando e remoendo os fatos e as coisas que aconteceram nele. Realmente é um livro espetacular. É isso, gente. Esses são os meus 5 livros favoritos da vida no momento. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Tem sido bem bacana toda a troca que a gente tem tido. Se vocês já leram esses livros, comenta aqui também o que é que vocês acharam deles. E se você não leu e ficou com vontade de ler, depois volta aqui pra comentar se você curtiu ou não. Também lembra de comentar alguns livros que vocês me indicam também, pra eu colocar na minha lista. E é isso, até a próxima, tchau!